sei se a frase ficou boa, pastor de Dona Ideia, mas tudo bem. Queridos, há 16 anos atrás, eu tive o privilégio de trazer também uma reflexão bíblica quando a mãe dela, mais conhecida como minha avó, fez 100 anos. Já se vão 16 anos. Naquela ocasião, eu refleti em cima do Salmo 90, que fala da eternidade de Deus, e que nós estávamos vivendo aquele momento o privilégio, em 100 anos, de experimentar uma gota da eternidade, que Deus era tão bom, que da eternidade toda que Ele teria com Dona Emília, Ele nos concedeu 100 anos. Daquele dia em diante, ela ainda viveu mais 4 anos, viu? O privilégio foi maior. Não vou pregar a mesma coisa hoje, mas eu quero abrir a Bíblia, o Evangelho de Lucas, no primeiro capítulo, e se vocês me permitem a ousadia, mas também se não permitir, eu vou ser ousado do mesmo jeito, porque eu quero ler o Cântico de Maria, e como sou filho, tenho a ousadia de comparar Maria com a minha mãe, não é? Pastor Paulo Sérgio está ali, se os exegetas acharem que é exagero, fica na minha conta, viu? O texto sagrado diz que Maria, depois que foi visitada pelo anjo Gabriel, ela foi visitar a prima. E o encontro dessas duas santas mulheres de Deus é fantástico, porque a essa altura, Isabel já ia com 6 meses de gravidez, e é interessante a gente falar sobre isso, porque é coisa que só mulher sabe. Eu não sei dizer como foi, eu leio e converso, mas naquele momento, aquela criança que estava dentro dela, e só quem já teve uma criança dentro da barriga sabe o que é sentir essa criança mexer. E Isabel sentiu a criança mexer. Só que essa mexida foi mais do que uma simples futucada de menino na barriga. Ela percebeu que nessa hora ela estava cheia do Espírito Santo. E cheia do Espírito Santo, ela olha para Maria e diz: você é bem-aventurada. Daqui em diante, todos vão lhe chamar assim, de bem-aventurada, porque o Senhor está com você. É nesse contexto, e se a Bíblia estiver aberta aí, no primeiro capítulo de Lucas, a partir do verso 46, diz assim, eu vou ler o cântico todo e depois a gente vai destacar algumas coisas. Diz assim, então disse Maria, minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. Pois atentou para a humildade da sua serva, de agora em diante todas as gerações me chamarão bem-aventurada. Pois o poderoso fez grandes coisas em meu favor. Santo é o seu nome. A sua misericórdia estende-se aos que o temem de geração em geração. Ele realizou poderosos feitos com o seu braço. Dispersou os que são soberbos no mais íntimo do coração. Derrubou governantes dos seus tronos, mas exaltou os humildes. Encheu de coisas boas os famintos, mas despediu de mão vazia os ricos. Ajudou o seu servo Israel, lembrando-se da sua misericórdia, para com Abraão e seus descendentes para sempre, como dissera aos nossos pais. Na tradição cristã, esse cântico é chamado, na tradição em latim, né? Magnificat. Esse nome é bonito. E ele fala exatamente que nós devemos magnificar, exaltar, levar para cima o nome do Senhor. Mas tem uma razão de ser, e é isso exatamente que Maria está cantando nessa hora. Quer ver? Eu vou voltar depois ao Magnificat, ao exaltado, né? Ao minha alma engrandece ao Senhor.
vou deixar para o fim, de propósito, porque eu quero ver quais são os motivos que levaram Maria naquela hora. E se quer uma visão poética aí na sua cabeça, isso está no texto não. Calha bem com o final da tarde. O vento soprando, mais ou menos, como o primeiro casal que se encontrava com o Altíssimo, quando sopra o vento da tarde. E Maria vai dizer, demorou. Foi isso que Maria disse, não. Ele atentou para a humildade da sua serva. E ela vai insistir no tema da humildade. Mas não é uma humildade empobrecida, não é alguma coisa como ela se estivesse se menosprezando, se achando. Pode deixar, meu querido. Muito obrigado. Deus abençoe. Serviço de diácono é uma bênção, né? Às vezes a gente pensa, quando fala em humildade, em alguém que está se rebaixando, achando a pior das criaturas, a última das pessoas. Mas não é isso que Maria está dizendo. Quando Maria olha, Maria sabe que quem ela era, uma garota pobre, nos confins da Galileia, numa cidade chamada Jericó, ou Nazaré, ela está errando o nome. Nazaré. Nazaré é aquela cidadezinha do interior, quem já viveu numa cidade assim, 3 casas de um lado e 2 do outro. Sabe como é que todo mundo se conhece? Era Nazaré nessa época. Prometida em casamento. Mas não é disso que ela está falando. Porque ela está olhando para ela mesma e está tendo uma visão do Todo-Poderoso. Vê o verso 49, pois o Todo-Poderoso fez grandes coisas em meu favor. O cântico de Maria é exatamente a certeza, a expressão de que o Todo-Poderoso, aquele que se assenta no trono de glória, aquele que criou o mundo, aquele que rege o universo com o seu poder e com uma palavra, é capaz de fazer a existência, trazer à existência o que não existe. O Todo-Poderoso, aquele que rege o universo, decidiu descer para encontrar aquela garota. Pela tradição da época, ela devia ter não mais do que 13 ou 15 anos de idade. Porque ela estava prometida em casamento e era essa a idade que as mulheres casavam na época. Não é? Minha mãe não casou com essa idade, não. Viu? Mas Maria tem uma convicção muito certa. Isso é o que lhe move a cantar e exaltar a Deus nesse momento. Ela sabe quem é o Deus que a visitou. Ela tem uma noção muito clara do Todo-Poderoso. Ela tem uma noção muito certa de que nela não há nada que fizesse merecer tamanha percepção. Mas o Deus da glória resolveu descer. Quando eu entendo que o Deus da glória, o que senta no trono de justiça, o que rege as nações, é aquele que preferencialmente decide descer para conversar conosco, para estar ao nosso lado, para ser o nosso companheiro de caminhada, aquele que nos momentos de alto ou momentos de baixo, ele é o nosso parceiro, é o Deus que prefere. Por isso que eu disse que era no final da tarde, porque eu lembro do jardim. Ele gosta de estar conosco. Ele é o Todo-Poderoso, que não precisa de nada. E quando a gente lê a Bíblia, Deus tem umas passagens assim, usar aqui um termo difícil, por deveras interessante. Né? Tá gravando, aí a gente fala essas palavras assim, por pensar que a gente sabe essas coisas todas, sabe? Já leram o Salmo 50? Salmo 50 é assim, no mínimo divertido. Deus olha para os filhos de Israel e diz exatamente assim: você acha que eu preciso de vocês e das suas ofertas? Eu criei o boi selvagem.
No dia que eu tiver com fome, eu vou lá e pego um para mim, eu não preciso de vocês. Esse é o Deus que não precisa, mas gosta de estar conosco. É um Deus que não requer de nós, ele podia salvar a humanidade do jeito que quisesse, mas ele decide visitar Maria, porque quer que ela faça parte dessa história. E ele diz para ela, eu vou lhe dar o privilégio de participar dessa história. Precisava? De jeito nenhum. Era necessário? De jeito nenhum. Deus não precisa disso. Ah, mas como Deus gosta, e Maria sabia disso, como Deus gosta de nos colocar no meio da história, de nos dar o privilégio de participar dos grandes momentos. O próprio Deus disse, olha, um dia eu olhei e decidi escolher Jacó. Fala sério. Entre vários tantos personagens da Bíblia, Jacó não tem nada que se aproveite, ou muito pouco. Mas Deus disse, é com ele que nós vamos. Se você pensar seriamente na relação dos 12, pastor Paulo Sérgio, fala sério, você queria uma equipe daquela para tomar conta da igreja? Os 12, pensa aí. Mas Deus disse, eu vou deixar esse povo, eu quero que eles venham. Não há merecimento, Maria sabia disso. Não sou eu que sou a bem-aventurada. A bênção não está a partir de mim, mas ela chega para mim, porque o Todo-Poderoso decidiu vir estar comigo. Quando ela canta isso, ela já está grávida. Claro, a essa altura a criança ainda não tinha mexido. 6 meses de diferença é alguma coisa. Mas ela já sabia da promessa. E é assim que Deus faz. Antes de você sentir a criança mexer, é preciso exaltar o Senhor, porque ela vai chegar. Foi isso que Maria fez. Porque ela conhecia o Deus que gera a partir do impossível, porque Ele é o Todo-Poderoso. Aquele que declara, agindo eu, quem impedirá? Eu sou o Senhor. Maria conhecia esse Deus. Quando celebramos nessa noite 90 anos da minha mãe, celebramos a certeza de que ela conheceu esse Deus. Um Deus que desce para estar ao nosso lado, e a gente sabe de cor, provavelmente é o poema mais conhecido da história da humanidade, que na nossa Bíblia leva o número de Salmo 23. O Senhor é meu pastor. Isso é de uma profundidade, de uma certeza, e quando a gente vai caminhando, a gente diz assim, olha, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque o Todo-Poderoso caminha comigo. E é esse Todo-Poderoso que prepara uma mesa para que eu possa desfrutar. Ah, mesa. Ah, mesa. Quando a gente desfruta da mesa do Todo-Poderoso, não tem como não ter um cântico na boca, não tem como encher os nossos lábios de gratidão, porque Ele, que não precisava, veio estar conosco. Mas sabe o que mais que Maria diz no seu cântico? Vamos voltar aqui para o texto. E a gente está pegando partes salpicadas de propósito. A sua misericórdia, verso 50. Ele já vem dizer, atentou para a humildade, sua serva e tal, o Todo-Poderoso. Aí o verso 50 vai dizer, a sua misericórdia estende-se aos que o temem. Mas sabe o que mais? De geração em geração. Ela já vem falando que todas as gerações me chamarão bem-aventuradas. Mas sabe o que Maria está dizendo? E por isso ela está louvando ao Senhor.
que Maria haveria de deixar um legado. As próximas gerações haveriam de falar dela. Não porque ela fosse melhor, acabamos de ver que ela tem certeza que o que está acontecendo na vida dela é ação e resultado puro da misericórdia e da graça de Deus sobre ela, não é ela. Ela sabe que ela é só ela. Gerações adiante. E a verdade é que 2000 anos depois ainda falamos de Maria. A honramos e a respeitamos como aquela que trouxe em seu ventre o Todo-Poderoso. Nos braços de quem o recém-nascido pôde se acalentar. Ah, ela sabe que essa história deixará um legado. Quando eu sei o que Deus faz na minha vida. Veja, primeiro, Maria soube quem é Deus e que vem. Agora ela está dizendo, eu sei o que Ele fez na minha vida. E daqui para frente vão contar. Não quem eu sou, mas o que Ele fez comigo. É um Deus que entra na história, é um Deus que age, é um Deus que transforma histórias. Porque o Deus que gosta da companhia, sendo todo-poderoso, é um Deus que também gosta de entrar na história. As grandes mitologias da antiguidade ou do presente falam de deuses, heróis e entidades que habitam em lugares longínquos. Não é isso? Lembra dos deuses gregos, né? Sentados no Olimpo, eles vivem lá. Os deuses nórdicos, desfrutando do salão sagrado de Asgard. O nosso Deus senta no trono, mas Ele vem, porque Ele gosta de estar com a gente, gosta de entrar na história, gosta de se meter no meio da história da gente. E o que Ele faz em nossa vida deixa legado, e gerações posteriores ainda contam. Lembra daquele tempo, e a Bíblia insiste, você tem não só diversos salmos, mas você tem sempre a história de Israel sendo contada e recontada, contada e recontada. E quando a gente vai ao Novo Testamento, é exatamente isso. Embora as cartas de Paulo, a gente lembre muito dele, mas até por uma questão de estatística. Sabe quem foi que mais escreveu no Novo Testamento? Lucas. Porque quando você junta o Evangelho com o livro de Atos, dá mais do que as cartas todas juntas. E o Evangelho e o livro de Atos, o que é que são? Livro de história. De um Deus que age no meio do povo. E deixa uma história a ser contada para ser lembrada. Lembra daquele dia em que estávamos naquele e Deus entrou e fez o que ninguém podia fazer. Então, quando celebramos 90 anos da minha mãe, nós lembramos um Deus que entra na nossa história e deixa um legado. E que anos depois ainda podemos contar. Por isso que eu comecei lembrando dos 100 anos da minha avó. Tenho certeza que ela não vai ficar com ciúme da mãe dela. Também dá licença, né? Até hoje a gente conta as histórias de Dona Emília e seu Rafael. Não sei por quantos anos Deus ainda vai nos dar o privilégio de tê-la conosco. Mas ainda depois, entre nós a história dela será contada. Porque o Todo-Poderoso decidiu descer, caminhar com ela, conversar com ela e deixar um legado, do qual vamos nos lembrar. Coisa simples. Até hoje eu me lembro dos... A gente pode falar dos mais velhos, né? Lembra do templo antigo, né? Aí tinha uma portinha que saía pelo gabinete, lembra? Né?
Ia começar o culto, aí a minha mãe chegava para a gente. Já foi no banheiro? Porque na hora do culto não é para ir no banheiro. Diga que até hoje, olha quantos anos, você não esquece. E são as coisas simples, mas nós nos lembramos. Com certeza, meus irmãos também. O culto doméstico na hora do jantar é um legado que ficou. Maria celebra o Deus que a usa para deixar um legado às próximas gerações. A grandeza, a bem-aventurança de Maria não estava nela, mas no Todo-Poderoso que se dignou de estar com ela e deixou um legado. Agora a gente pode voltar para os versos iniciais. 46, que é o que disse Maria: minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. Porque eu sei quem é Deus. E porque eu sei o que Ele fez na minha vida, na minha família, com a minha mãe, eu exalto e celebro o Senhor. Como eu não vou cantar de alegria, como eu não vou celebrar, como eu não vou exultar ao Senhor. Lembra do latim? Magnificar, tornar grande, magno, o nome daquele que sem merecimento algum olhou para nossa casa e disse: vou deixar um legado. Feche seus olhos, baixe suas cabeças. Jada começou essa celebração nessa noite, dando o motivo do culto. Foi combinado não, viu? Dizendo que todos que estão aqui ou eventualmente nos vendo pela tecnologia, assim o estão porque tem lembranças e tem motivos para lembrar de Dona Ideia Servino Nogueira. Esse nome tem peso, cá para nós. Eu queria que você fechasse os seus olhos aí. Muito mais do que elogiar, como filho eu fico muito tranquilo para dizer isso, muito mais do que parabenizá-la. Eu quero que você siga Maria. Exalte o Senhor. Glorifique o nome do Senhor pela vida dela, mais do que herança, pelo legado dela. Então, você pode vir abraçar, não tem problema não é errado nem feio. Mas mais importante é glorificar o nome do Altíssimo, do Todo-Poderoso. Eu quero que você glorifique a Deus. Bota a sua arte aí nessas teclas. Isso, toca aí alguma coisa enquanto esse povo ora. Glorifique a Deus, igreja. Engrandeça o nome do Senhor. Declare a magnificência do seu poder e da sua majestade. Exalte o nome do Altíssimo. Porque é isso que conta. É isso que realmente importa. A minha mãe não chegou aos 90 anos por outra maneira ou por outro motivo, a não ser porque o Altíssimo olhou com compaixão e misericórdia para ela. E é o Altíssimo que precisa ser exaltado nessa hora. Glorifique a Deus, igreja. Louve o nome do Todo-Poderoso. Engrandeça aquele diante de quem todos nós nos dobramos. Adore aquele diante do qual nós nos prostramos, reconhecendo sua grandeza. Foi isso que Maria fez naquele final de tarde. E é isso que queremos fazer agora. Ah, Senhor, Senhor nosso.